nós podemos agora falar justamente da biblioteca escolar, né? Ao assumir como professor na escola pública, na qual você exerce a função de diretor, correto? Como Uhum. você encontrou a situação da biblioteca escolar ou sala de leitura? Desde 1997, o PNBE, o Nacional da Biblioteca Escolar, enviou obras literárias a cada 2 anos. Tem obras Uhum. disponíveis nesse programa? O professor falou do bibliotecário, podemos também tratar dessa questão? Como são os projetos de leitura dos professores? Ô, Rafael, vou te falar uma coisa. Eu estou fazendo um trabalho paralelo à direção da escola aqui, que é a coordenação da elaboração dos planos municipais do livro-leitura em 11 cidades aqui do Médio Vale. E nesse trabalho, eu estou terminando agora, essa semana, um diagnóstico das bibliotecas das escolas da região, né? As cidades, vamos pensar isso, gente, a gente está em 2021. Existem cidades que não existe uma biblioteca na cidade. Tá? Uma biblioteca pública, uma sala de 3x4, não há. Como é que a gente pode pensar uma sociedade evoluída se não há livro? Né? Coisa de Ray Bradbury, né? Né? A gente incendiou tudo, a gente não quis mais saber dos livros. Né? Cidades que têm potencial incrível, tem poetas que nasceram nessa cidade e não há um espaço de leitura. Há cidades, né, que possuem, ontem eu fiz o relatório de uma cidade, que é uma cidade maior aqui da região, não a maior, mas uma das maiores, que possuem, assim, cada CI, cada núcleo de educação infantil, existe uma sala, um cantinho de leitura, né, existem bibliotecas lindas, né, de dar inveja até algumas universidades, né, então tem uma estruturação de livros, né, na escola. Aqui onde eu comecei a trabalhar esse ano, na Escola de Santo Antônio, nós temos sim uma biblioteca, que não é depósito de livro, que não estava assim fechada para botar aquelas caixas, as apostilas do ensino remoto do ano passado, sabe? Não, a biblioteca está em funcionamento, existe não uma bibliotecária formada, mas existe uma formanda em pedagogia que coordena a biblioteca, que arruma, que faz as dicas, os livros da semana, com dicas de leitura, coloca em destaque os livros. Então, existe o espaço. Mas como ocupá-lo? Né? Dentro de uma grade curricular que nos oprime. Né? O professor fica oprimido pela grade curricular, pela situação de pandemia, que tem que fazer um planejamento para o ensino. A gente aqui está num processo alternado, né? Uma semana em casa, uma semana na escola, e alguns alunos, por direito, podem estudar no regime remoto, sem acesso à internet, porque ainda é uma realidade precária. Né? A gente, inclusive, esse ano teve um projeto de lei vetado pelo governo federal, um projeto de lei que daria acesso à internet, né, para professores e estudantes. Então, mais uma patuscada desse governo. Então, o professor tem que lidar com isso, né? E ainda planejar para alunos especiais. Então, como é que a gente arruma tempo para isso, né? Esse é o grande desafio de gestor, né, e de professores. Né? Essa semana que passou, a última quinzena, a gente teve as quinzenas de incentivo ao livro e à leitura. A gente pôde promover na escola uma pequena mostra de contadores de história, que gravaram vídeos. Promovemos uma oficina de criação literária, com a escritora Patrícia Galeri, que online fez uma oficina para os alunos dos 9º anos. Enfim, árvore de livros, o palco do refeitório aberto, como um microfone para expressão livre e para a apresentação de algumas leituras, né? Então, agora, o que fazer com esse livro, né? A gente precisa trabalhar, eu acho que, mais uma vez, com os professores de linguagens, essa aproximação da palavra, fazer com que entenda que, assim, Rafael, vocês sabem disso, há professores, há estudantes, mesmo de pedagogia, que passam quase que a graduação sem ler um poema durante a graduação. Eu dei aula numa faculdade, no 8º período de pedagogia, e foi a primeira vez que eles leram um poema com o professor na sala de aula. É a leitura mesmo, para orar, pensar cada verso, sabe? Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai ficar batendo cabeça eternamente se a gente não tiver esse tipo de parada, assim. Desmistificar o poema,
né? Saber que o poema não é só rima, não é só aquela dor de cotovelo, que o poema é um jogo de montagem, né? É a linguagem em sua potência mais rica e desafiadora, né? Então, não é à toa que o poema Em Busca da Poesia, o Drummond diz assim, né? Adentre surdamente o reino das palavras, né? Vê o que ela diz. Ela vai te perguntar, assim, trouxesse as chaves, né? Para entender, trouxesse a chave, né? Como um enigma, né? Como uma decifração. Mas essa chave, ela não é uma chave mestra, né? A chave para se aproximar da literatura, do poema, da leitura, enfim, com esses livros que as bibliotecas possuem, é cada aluno saber que ele é um chaveiro. Ele vai criar sua chave de leitura, para além daquela que pode ser dita a partir do autor, né? Então, vocês, estudantes mais atualizados, a gente já não faz mais a pergunta do que o autor quis dizer. Mas tem professor que ainda faz, né? Tem professor que ainda está procurando a moral da história, né? Então, esses problemas é que fazem com que a gente precise superar essa subalternidade nossa diante da letra. Isso também é uma questão de mediação, né, que leva para a próxima pergunta, e principalmente levando em consideração esse engessamento do plano de leitura, o que cada aluno deve ler, em que fase, e tem que se preparar para o vestibular, mas a internet, que acabou por criar esse ambiente em que todo mundo é um especialista em alguma coisa, mas ninguém estuda, de fato, realmente o contexto para entender o que está acontecendo, existe esse debate sobre quais obras são apropriadas para cada idade. É certo, por exemplo, obrigar um aluno de ensino médio a ler os clássicos da literatura brasileira, ou obrigar os alunos de ensino fundamental a ler uma adaptação desses mesmos clássicos. Tem quem diga que isso acaba por traumatizar mais do que estimular a leitura. Como você percebe esse debate? Existe mesmo uma idade certa para esses livros? É impossível que adolescentes se interessem por literatura clássica, ou o problema está relacionado à mediação do professor? Rafael, eu acho que quando a palavra obrigação entra na leitura, a gente morre, né? Qualquer um de nós aqui, né? Quantas vezes a gente já não teve que ler algo para escrever um artigo, alguma coisa, e que foi um parto para fazer a leitura e conseguir escrever. Então, nós, maduros, professores, já... Agora, tu imagina quando isso chega no adolescente imaturo e com outras demandas e outros suportes, né, super interessantes para descobrir o mundo. Para isso ser minimizado, acho que a mediação é fundamental, né? E a gente sabe que existem estudantes de nono ano que estão prontos, se quiserem ler Cervantes, eles vão poder ter capacidade cognitiva para essa aventura, né? Agora, se a gente não mediar isso, vai ser uma travessia de um deserto, né? Vai ser sofrível, né? Então, o que acontece? Para isso, a gente tem que lembrar do conceito de experiência, tá? Para ter que ler, né? A professora Cleide está dizendo, ter que ler, a obrigação é mandar o sujeito para o tronco, né? É um castigo. Então, quantos de nós, da nossa geração, passou por isso, né? O castigo vai escrever 100 vezes tal coisa no quadro, né? É o lugar comum do castigo escolar, né? Vai escrever 100 vezes, eu tenho que ler melhor, eu tenho que ler melhor. Nunca mais, né? Nunca mais a pessoa vai é trauma. Agora, tem um autor que é estudado aí, a professora Cleide conhece também, que vocês devem conhecer, o Jorge Larossa, né, um espanhol, que vem muito para o Brasil, tem vários livros publicados aqui, e ele retoma o conceito de experiência, que é fundamental em toda a obra do Larossa, né? Esse conceito de experiência, como é sabido, ele recupera de um autor bastante importante também, chamado Walter Benjamin, né, que tem um célebre ensaio chamado Experiência e Pobreza, e outros tantos, isso atravessa a obra do Benjamin. E no ensaio do Benjamin, de 1936, ele vai dizer o seguinte, que quando as pessoas voltam da guerra, elas voltam cabisbaixos, sem ter o que falar, porque não há experiência dentro da barbárie. Grosso modo é isso, né? Então, o Larossa, esmiuçando isso, tem um vídeo dele, tem uma série de vídeos dele que ele fala nisso também,
Eu vou falar o que é a experiência? E aí eu estou falando isso para relacionar essa questão de como chegar com o livro para um jovem estudante, né? O X de experiência é a partícula, né? Essa partícula da palavra que vai nos remeter sempre ao fora, ao exílio, ao estrangeiro, né? Ao outro. Né? Esse X da experiência é outro. Larousse vai dizer, o que é a experiência? É aquilo que nos passa, né? Em espanhol é mais bonito, né? Mas é aquilo que acontece comigo, né? E acontece comigo com a participação do outro, com a intervenção do outro. Eu vou ter experiência quando eu tenho essa relação com a alteridade. Se eu não tenho isso, eu não consigo promover uma experiência, um acontecimento. A leitura de um clássico para um jovem de ensino médio, vamos dizer assim, é super possível, né? É possível a gente ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é possível a gente ler, vamos pegar aí clássicos mais recentes, vamos pegar o Grande Sertão Veredas, né? Se o professor tiver pachorra, né? Paciência, para trabalhar esse vocabulário, para montar essas cenas com os alunos, para chamar atenção para a invenção que o Machado faz nesse livro, no qual o defunto começa a contar a história, né, onde ele está trabalhando a espacialidade, depois a gente vai perceber isso na poesia concreta, né? O Machado já experimenta isso no século XIX. Então, a gente chamando atenção para isso, para esses detalhes da obra, ampliando, fatiando, né, esse texto. Né? Vamos pensar na palavra palimpsesto, né? Palimpsesto. Vão raspando esse couro, vão tirando essas camadas. E isso é um trabalho de degustação, um trabalho de arqueologia, não é à toa que Foucault vai falar da arqueologia do saber, né? É um trabalho que a gente precisa fazer com os estudantes para que eles entendam quão potente pode ser um livro, quão prazerosa pode ser a aventura de atravessar esse livro, né? E, claro, e não achar que 100% da turma vai gostar do livro, né? De repente, eles vão curtir muito mais 20 mil léguas submarinas, né? Então, a gente tem que saber mediar, dosar, escolher e trabalhar com o fracasso também, trabalhar no sentido do fracasso, do abandono dessa leitura, né? Não é crime algum a gente abandonar livro, né? O Leminski dizia sempre que quantos livros ele abandonava? Era leitor selvagem, ele se dizia. Por quê? Porque ele pegava um livro e vamos ler 4, 5 livros ao mesmo tempo, se não atravessou todos, não tem problema. Vamos ser leitor desobediente, né? Como tem o título do Ronaldo Augusto, um poeta gaúcho que eu gosto muito, tem um livro de ensaios que chama O Leitor Desobediente. Eu acho que essa ideia, essa imagem do leitor compenetrado, né, do século XIX, que a gente não pode experienciar dentro da sala de aula, não. Esse leitor que a gente vai encontrar na sala de aula hoje não é aquele leitor dos quadros dos pintores do século XIX, onde não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha telefone ainda. Então, ele não é esse leitor, né? A gente tem que estar preparado para esse outro leitor, e aí esse é o desafio do professor também, estar pronto para essas mudanças, né?